Pessoal, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos começar mais um dia de live. Hoje a gente vai falar a respeito de alienação parental, uma situação que tem muita mãe passando por aí. Com certeza essa lei desse seu projeto foi... Bom dia! Bom dia! Essa foi uma lei que eu tenho certeza absoluta que foi elaborada por um suquitão. Porque essa lei de alienação parental, além de ser extremamente mal redigida, ela ainda protege muito o agressor, o abusador, o cidadão que não pensa no filho, que só pensa em proteger os próprios interesses e manipular e controlar a ex-companheira. Ô leizinha ruim, que se Deus quiser, com essa nova edição aí do Código Civil, ela vai ser revogada, novidade boa, tá? Queriam incluir alguns artigos sobre alienação parental dentro do novo Código Civil e aí foi vetado, então não vai ter mais essa palhaçada que muitas vezes resulta em colocar crianças na mão de abusadores. Enfim, nós vamos conseguir a tão sonhada vitória de encerrar com essa lei e conseguir fazer com que essas medidas de alienação sejam resolvidas por outro viés que inclusive já está ali, muito bem explicado no Código Civil, no Código Penal, já tem remédios para que você possa contornar esse tipo de situação. Aquela lei, o que ela fez foi dar poder para os suquitões de ficar manipulando as ex-companheiras e usando os filhos para poder atingir a pessoa delas. Portanto, é uma vitória enorme que a gente está tendo aí no Congresso e, se Deus quiser, em breve a gente vai ter aí a promulgação do novo Código Civil e vamos reverter essa situação. Mas vamos lá, gente. Hoje, quando a gente vai começar falando a respeito de um assunto, a gente sempre introduz, porque nem todo mundo tem esse conhecimento a respeito do que se trata a tal da alienação parental. Alienação parental nada mais é do que quando o suquitão tenta reduzir a sua imagem de mãe na cabeça de seu filho. Ele tenta fazer com que você não consiga mais ter autoridade diante de seu filho. Ele fala mal de você para o seu filho. Ele tenta dissimular, falar que você é louca, falar que você não tem condições de cuidar dele, falar que você está prejudicando o seu filho, afastar o convívio do seu filho. Ou seja, o objetivo dele nada mais é do que torturar e manipular o seu filho para que ele fique contra você. E isso pode ser feito de diversas formas. Tem gente que é tão ruim, tão ardilosa, que faz isso de uma forma que é de difícil comprovação, é difícil perceber. São aqueles pequenos comentários maldosos, são aquelas pequenas situações que ele vai lá e fala assim, não, sua mãe, você sabe como é que sua mãe é, né? Não dá ouvido para ela, não. Pode confiar, deixa que a gente resolve entre nós dois, depois eu resolvo com ela, pode fazer o que você quiser, sua mãe mal sabe cuidar dela. Quem já ouviu isso daí? Quem já soube que o pai do filho fez isso daí? E lembrando que não é só o suquitão que pode cometer alienação parental, tá? A madrasta pode cometer alienação parental, os avós podem cometer alienação parental, os tios podem cometer alienação parental. Qualquer pessoa que tente te afastar do seu filho e te descaracterizar, te ofender, diminuir sua imagem de heroína, de mãe amorosa, acolhedora, protetora diante do seu filho, é um alienador e deve ser responsabilizado. Ser responsabilizado civilmente, ou seja, tem aquelas consequências, perda de guarda, restrição do regime de convivência, advertência, indenização, multa e criminalmente. Pode ter calúnia, pode ter difamação, pode ter até mesmo violência doméstica. Podem acontecer diversas situações que tem como mandar até mesmo
o alienador para a cadeia. É claro que tudo isso vai depender do grau de como aquilo aconteceu, a forma como aquilo aconteceu, em que grau aquilo aconteceu. Então a gente precisa analisar muito bem o caso para que a gente possa falar de fato as medidas que podem ser tomadas. O que você não pode deixar acontecer é que aquela situação se perpetue. Por quê? Porque cada vez mais ele vai envenenar ele ou ela, né? Porque às vezes é a madrasta, às vezes é uma tia, às vezes é a avó, a cabeça de seu filho. E cada vez mais fica mais difícil você reverter aquela situação. Porque vai demandar um trabalho com um profissional da saúde, você vai precisar de um psicólogo para poder trabalhar isso no seu filho, vai atrasar o desempenho e o desenvolvimento escolar dele, vai fazer com que ele desenvolva transtornos, como transtorno de ansiedade, muito comum em situações de alienação parental, que crianças desenvolvam atraso no desenvolvimento da fala, atraso no desenvolvimento escolar, que desenvolvam dificuldade de socialização, transtorno de depressão e transtorno de ansiedade. Então, só para você ver aí o terror que isso causa na vida de uma criança. E muitas vezes, olha uma coisa que eu vou contar para vocês. A pessoa ela se forma nos primeiros 2 setênios da vida dela. Ou seja, são nos primeiros 7 anos e depois dos 7 aos 14. Então, são nesses momentos que ela vai formar alguns conceitos como lar, família, como os conceitos de homem, mulher, parcerias. Não estou falando de um conceito de aproximação como os adultos, mas entender os papéis, tá? Entender a importância da socialização, ter o seu desenvolvimento, se interessar pelo aprendizado, ter seu desenvolvimento cognitivo. Então, quando acontece uma situação de alienação parental, você está justamente atrapalhando um momento de desenvolvimento daquela pessoa, que aquilo vai repercutir para sempre na vida dela. Vai ser necessário um trabalho extenso para que possa se reverter aquilo. Quem aí não tem algum trauma por causa de alguma situação que viveu na infância, alguma situação que viveu na adolescência? Agora você pensa, se você vai lá, chega na casa do seu pai e o tempo inteiro ele está falando mal, ou da sua avó, o tempo inteiro eles estão falando mal da sua mãe. Aí você chega na sua casa, sua mãe cuida de você, sua mãe te ama, sua mãe faz tudo. O nó que não dá na cabeça da criança. Ou então, muitas vezes, a criança vai para casa e começa a pensar, a ser conduzida por aquilo que os avós, ou que os pais, ou que os tios estão falando, e cria um afastamento da mãe. Ou seja, ele perde diversas capacidades que ele desenvolveria se ele tivesse uma convivência sadia com o pai e com a mãe. Porque só com essa convivência sadia que ele vai poder desenvolver todas as competências e habilidades que ele está nesse mundo para poder desenvolver. Portanto, é uma questão seríssima que deve ser trabalhada e deve ser levada a conhecimento do judiciário. Mas por que muitas vezes os suquitões utilizam dessa lei para poder prejudicar as mães? Porque essa lei ela não permite que tenha um estudo completo para poder verificar se de fato está acontecendo aquela alienação. O que o cara faz? Quem aí já passou pela seguinte situação? Do nada, o pai de seu filho te liga, muitas vezes, logo após que vocês terminaram o relacionamento. Às vezes você terminou o relacionamento porque ele era um cara abusivo, porque ele era um bunda mole, ele não queria ir pra frente, você não queria aquilo pra sua vida. E aí, ele te liga 9, 10 horas da noite de uma sexta-feira e fala assim: tô indo aí ver o fulaninho, tô indo aí visitar ele. Aí você vai falar: claro que não, né? Você tem direito de ter sua vida. Muitas vezes você vai ficar salvo, a live vai ficar salva. Muitas vezes você está ali descansando, muitas vezes você está ali com uma companhia de um amigo, você está ali, vou até mandar aqui no canal do Léo, você está ali na companhia de uma pessoa que você gosta e ele fica usando o filho como uma forma de te atormentar e de monitorar a sua vida. Ou seja, quando você chega e nega que essa convivência aconteça em um horário completamente inoportuno e inadequado, ele vira e fala assim: tá vendo? Ela não deixa que eu veja o meu filho. Ela está cometendo alienação parental. Todas as vezes que eu vou ver o Joãozinho, que eu vou ver a Maria, eu não posso ver porque ela afasta a convivência com o meu filho. É claro, meu amigo, você tá achando que é a casa da mãe Joana? Você tá achando que você pode chegar ao horário que você bem entender? E o dia que você bem entender,
Olha outra situação que acontece muito. Toda vez ele combina. Vou em tal horário, nunca aparece. Aí você cria uma expectativa de poder fazer seus programas. Seu filho cria uma expectativa de estar tendo momento de convivência com o pai. E aí o pai não aparece. Aí o pai não vai, quebra a expectativa de todo mundo. E aí o dia que ele vai, que você se programou e falou assim, eu já sei que aquele Zé Mané não vem, né? Vou combinar aqui com a minha mãe, vou combinar aqui com uma amiga, com uma pessoa da minha confiança para cuidar do fulaninho, vou deixar lá na casa dela. E aí na hora que ele chega lá, bate na porta da sua casa e você não tava lá, você não deixa ver o nosso filho. Ah, é? Então por que você não, das outras 70 vezes que a gente combinou, você não apareceu? Que tipo de alienação parental é essa? Não existe alienação parental. Só que o perigo dessa lei é que muitas vezes ela não permite que você faça essa comprovação. Por quê? Porque muitas vezes você não espera que você vai receber um processo desses. Porque é uma situação do cotidiano, é o pai do seu filho, às vezes você não está registrando aquelas questões, às vezes ele só conversa esperto, só conversa por ligação, para que não fique nada registrado, e quando na hora de xingar, na hora de cobrar, ele vai no WhatsApp, aí você liga para ele e aí só ele tem provas daquela situação. E ele começa a dissimular, convencer o filho. Olha o caso da Ana Hickman, como que isso é pesado. Vocês viram o que aquele Alexandre fez o filho falar? Que não teve agressão, que não teve nada. Por quê? Vai construindo uma narrativa na cabeça da criança. Sua mãe quer me ver preso, né? Sua mãe quer acabar com minha vida. E aí a criança se sente culpada e ainda vira e fala assim, é você, meu filho, que pode me salvar, você tem que falar isso, isso e isso. Ou seja, induz a criança a falar aquilo. Tem covardia maior do que fazer isso com uma criança? E muitos pais fazem. Às vezes você pode estar pensando, o pai do meu filho não vai fazer. Ele faz para poder se safar, às vezes, de um pagamento de pensão, tentar te torturar para poder fazer você assinar um acordo ruim de partilha de alimentos, porque quando dói no bolso dele, aí ele fica machão. Aí quando você mostra que ele está fazendo isso dentro do processo, aí é quando ele sai aí fora, fala, não, ela só queria dinheiro. Por quê? Porque, na verdade, quem é o materialista, quem é o sacana, que não está pensando na família, é ele. E ele faz de tudo para não ser prejudicado. Então, hoje eu vou ensinar aqui para vocês como que vocês vão se defender dessas situações, como que vocês vão produzir provas para não serem acusadas em processos de alienação parental e encerrar esses processos de alienação. Vou deixar, Maria. Pode ficar tranquila que a live vai ficar salva aqui sim. Estou deixando todas as lives salvas. E como que você vai se defender e as ferramentas que você precisa utilizar para poder vencer esse processo e principalmente como você vai se preservar e preservar seu filho para que vocês dois estejam bem, tanto financeiramente quanto emocionalmente, porque a gente ainda vai falar de uma situação aqui que o pai alienador, além de ter de pagar a indenização, dependendo da situação, a gente ainda pode correlacionar com um aumento de pensão, que eu vou falar de um comportamento muito comum aqui quando a máscara dele cai. Eu sempre organizo aqui tudo que eu vou trazer para vocês, que eu quero trazer o máximo de prática para que vocês consigam usar isso aí no dia a dia de vocês e para que vocês não sofram mais com esse tipo de situação. Seguinte, gente, quando você está passando por esse tipo de situação de falsas acusações de alienação parental, o importante é que você consiga concentrar toda a comunicação com o pai em uma forma escrita, e-mail, WhatsApp, algum Telegram, às vezes vocês conversam pela rede social. O importante é que você tenha tudo registrado. Porque às vezes, se você tiver ali uma conversa telefônica, você não teve tempo de gravar. Então, às vezes ele falou alguma coisa, ele simulou uma situação e depois ele manda uma mensagem, espertamente. E agora eu vou te ensinar a fazer o mesmo. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, combinou com o pai. Vou pegar o fulaninho no sábado, meio-dia e domingo, 6 horas da tarde, eu te entrego ele aí. Tá certo. Ele não compareceu?
mande uma mensagem. Fulano, por que você não compareceu? O nosso combinado não era que você viesse meio-dia de sábado para pegar nosso filho, para que no domingo você deixasse ele aqui às 18 horas? Eu deixei tudo arrumado. Não é obrigação sua deixar, não, mas eu sei que muita gente aí para não fazer... Ele vai acostumando vai acostumando o suquitão, porque senão ele fica mansinho e começa a exigir mundos e fundos de você. Mas eu cheguei e deixei tudo pronto. Nosso filho estava com a expectativa de ficar com você. Você prometeu para ele que vocês iam no kart, que vocês iam no shopping, que vocês iam fazer um passeio e iam visitar a avó dele. Por que você não veio? Por quê? Aí você está criando prova da ausência paterna. Porque se chegar lá na frente e ele te acusar de alienação parental, você junta lá no processo e fala, fulano, como assim eu não deixo você ver o filho? Não deixo você ver nosso filho? O que está acontecendo é que você não vem. Você fala e não faz. Você é o famoso pai NFT, né? 100% digital. Nunca aparece, né? Então, o que você precisa fazer sempre nessa situação? Você precisa trazer essa comunicação para uma forma que você possa usar ela e provar depois. Porque de nada adianta aquilo ter acontecido e ficar a palavra de um contra a palavra de outro no processo. Porque aí o juiz ele não tem ferramenta suficiente para julgar. Aí ele vai falar assim, a verdade é essa, pessoa que está falando é essa. E aí quando você vai aplicar uma sanção, porque a gente tem que lembrar, gente, que sanções são o quê? São penas. Então indenização é colocar que a pessoa tem que pagar um valor. Prisão é tomar a liberdade da pessoa. Restrição da convivência, diminuir o tempo de convivência com o filho. Inversão da guarda, é tirar os poderes do pai. Ou seja, são medidas severas. E essas medidas o juiz só vai aplicar se ele tiver provas que fundamentem a necessidade da aplicação dessas medidas. Por isso que você tem que ter essas provas dentro do WhatsApp. Aí depois, se ele vier com um papo assim no WhatsApp, aí ele pode ter orientação aí de outro suquitão, um advogado suquitão, que vai falar assim, então começa a mandar mensagem para ela assim, você não deixa ver o nosso filho, você fica falando mal de mim pro nosso filho, você não deixa que eu seja um pai ativo e participativo. Você vai utilizar a seguinte estrutura. É uma estrutura que a gente chama aqui de DEI. DEI chama desmentir, explicar e instruir. Como que funciona essa estrutura? Ele vai chegar assim para você e vai falar assim, olha, você nunca deixa eu ver o Joãozinho, toda vez que eu vou aí você fala que ele tá dormindo, que ele tá cansado, que ele não vai poder me ver porque ele tá doente. Você vai falar assim, olha aqui, ô suquitão, primeiro de tudo, isso é uma mentira. Porque eu não deixei você ver ele em tal data, porque você quis vir aqui em casa no momento que ele estava tendo aula particular. Ou então você quis vir aqui às 8, 9 horas da noite. Ele fica extremamente agitado quando você vem. Na verdade, aí pronto, você desmentiu o que ele falou. Segundo, você vai explicar o que de fato aconteceu. Na verdade, eu sempre incentivei a convivência de vocês. Eu sempre digo que é importante que ele saia com você, que ele brinque com você, que vocês tenham momentos juntos, que vocês possam trocar experiências e que você seja participativo, e inclusive apareça nas apresentações da escola, inclusive leve ele para passear, conheça os pais dos amigos e os amigos dele, e depois você vai instruir ele. Mas na verdade é você que não faz isso, porque normalmente você fala que vai vir buscar ele e depois tem uma foto sua lá no Instagram, tomando uma com seus amigos, jogando bola, saindo com sua namorada. Então, aqui o que eu vejo é uma questão de prioridade. Você não enxerga seu filho como prioridade e quer exigir de mim que eu seja a sua secretária para que no momento que você quiser, você venha ver seu filho e ainda queira fazer essa convivência dentro da minha casa, do meu espaço, do meu ambiente, a relação que a gente tem em relação ao nosso filho, meu amigo. Agora, eu tenho minha vida e você tem a sua.
respeite a minha e eu respeito a sua. Quando você fizer um combinado, seja homem e cumpra. Então, quando você traz essa estrutura do DEI, você dá uma patada na cara do suquitão e, além disso, você produz provas para você utilizar em uma defesa de uma eventual acusação de alienação parental. Por quê? Porque quando ele vier falando que você impede a convivência, quando ele vier falando que você não deixa ele participar da vida do filho, você vai chegar lá e vai falar assim, olha aqui, ó, como é que não deixa participar, tá? Como é que eu não deixo participar? O cara quer aparecer de surpresa. E outra coisa, você vira pro juiz e fala assim, excelência, se uma pessoa aparecesse na sua casa a qualquer hora, mesmo que fosse uma visita, uma pessoa que você gosta, você não se sentiria incomodado? Claro, às vezes você está num momento aí com sua família, você está num momento de descanso e do nada tu bate na porta e você tem que fazer sala e cuidar da pessoa. Agora pensa se for uma pessoa que você não gosta ainda. Uma pessoa que fez de tudo para te prejudicar, muitas vezes abusou de você em um relacionamento, muitas vezes fez uma pressão psicológica enorme. Eu sou obrigado a receber essa pessoa a hora que ela quiser dentro da minha casa? É claro que não. Outra coisa, ela nunca cumpre com um combinado, ela nunca vem no horário que ela promete. Portanto, não tem regra nenhuma. Eu não estou cometendo alienação alguma. Na verdade, quem está fazendo isso é ele. E aí você vai falar o seguinte, você vai entrar com uma reconvenção, aí entra o pulo do gato. Quantas vezes a gente já fez isso? Reconvenção é o seguinte, uma pessoa abre um processo atacando, né? Ela é o autor do processo. Só que às vezes a pessoa ela entra com uma mentira e aí você pode defender, que é a famosa contestação, né, que o pessoal conhece, ou você pode entrar com a reconvenção, que é contra-atacar. O que é contra-atacar? É você virar e falar assim, na verdade, não sou eu que cometo alienação parental, não é ele que comete, porque existe uma figura, gente, que chama autoalienação parental. É quando a pessoa fica se vitimizando e falando que sofreu alienação parental, mas na verdade ela usa esse tipo de comportamento para cometer alienação parental. Ou seja, o que ela está fazendo? Ela vira e fala assim, olha, sua mãe nunca deixa que a gente fique junto, ela que impede nossa convivência, ela é muito ruim. Na verdade, ele está utilizando essa narrativa para queimar o seu filme e diminuir sua imagem de mãe na cabeça de seu filho. Ou seja, para que seu filho tenha uma impressão ruim de você. Quando você entra com uma reconvenção, você vai lá e rebate, fala, na verdade, ele é que é o alienador. E ele fica utilizando dessa narrativazinha pífia aí para poder cometer alienação parental e se fazer de vítima e me acusar de alienação parental. Só que aí que é o pulo do gato, pouco advogado sabe disso e você tem que ter uma sensibilidade para poder perceber isso daí. Quando você faz isso daí, aí o cara dá um tiro no pé. Por quê? Às vezes ele ia chegar ali com um processo de alienação parental para poder te pressionar, para poder tentar estender a convivência, para poder tentar tomar a guarda, só que aí, ó, é a hora que ele roda, é a hora que a convivência é restrita em relação a ele, ele toma uma colada do juiz e dependendo da situação, ele ainda sai com indenização para poder ter que pagar. Então, você precisa observar muito esse tipo de situação e outra coisa que pode ser feita sem medo. Chegou da casa do pai com um comportamento estranho, grava seu filho. Conversa com ele, filho, por que você tá assim? O que está acontecendo? E aí você vai, claro, com perguntas ele você vai rodeando, você não vai perguntar diretamente, porque a gente sabe que criança, às vezes, não vai querer falar mal do pai, por pior que o pai seja, né? Não vai falar mal do pai, principalmente que o pai fica com aquela narrativazinha assim, sua mãe só quer me mandar pra cadeia, sua mãe só quer dinheiro, sua mãe só quer isso, sua mãe só quer aquilo. Então você tem que ir perguntando, filho, aconteceu alguma coisa? Né? Tá tudo bem? Por que você voltou assim da casa do papai? Tô te percebendo um pouco estranho, um pouco distante da mamãe. O que tá acontecendo? E ó, o celular lá no canto filmando tudo. Por quê? Porque seu filho vai se soltando, ele vai falando, ele vai falar, o namorado do papai falou isso de você, falaram aquilo, que você não se preocupa comigo, que você só quer pedir pensão, que você só quer o dinheiro da pensão, que o papai manda as coisas e você não compra nada pra mim. Você utiliza isso, claro que conforme seu filho vai ficando mais velho, você pode ter uma conversa franca e falar, filho, as coisas são caras. Seu pai paga um valor muito baixo de pensão, a mamãe faz o que é possível e o que é impossível para poder te dar o melhor. Mas dentro da vida a gente tem prioridades. E primeiro a gente tem que se alimentar, eu tenho que pagar uma boa escola para você, eu tenho que te proporcionar às vezes
uma segunda língua, uma aula de uma segunda língua, para depois a gente comprar um tênis, um videogame. Porque você vai ver que no futuro, uma boa escola, você ter acesso a um bom médico, você poder fazer um esporte, vai te fazer chegar muito mais longe, você vai poder comprar muito mais coisa com essas oportunidades que a mamãe pode te dar. Mas eu tô lutando e a gente está fazendo de tudo para conseguir cada vez mais e cada vez mais longe. Não fale mal do pai, porque senão ele vai utilizar isso como argumento para poder embasar o processo de alienação parental. Apenas diga que aquela questão ali, ele fala assim, olha, é um valor que a mamãe tem que se desdobrar. É um valor que, às vezes, não é suficiente para a gente poder comprar esse tênis. E aí que vai entrar o pulo do gato. Por quê? Quando o pai entra com essa acusação, ou então você mesmo abre esse processo de alienação parental e demonstra que aquela convivência com o pai, com a madrasta, com a avó está sendo tóxica, você consegue uma restrição da convivência. Diminuindo o tempo de convivência, o que acontece? Você fica com mais responsabilidades. Pô, mas aí eu vou ficar com mais responsabilidades, já estou 100% atolado, como é que eu vou fazer? Aí você vai entrar com uma revisional de pensão alimentícia. Por quê? O pai não está participando. Quando ele participa, ele está envenenando a cabeça do filho ou da filha. Então quer dizer o quê? Que você precisa contratar uma pessoa para que nos momentos que você está trabalhando, nos momentos que você precisa viver sua vida, que você tem direito de viver sua vida, você tem direito de sair, você tem direito de se divertir, você tem direito de estudar, você tem direito de fazer uma pós-graduação, você tem direito de fazer uma graduação, você tem direito de fazer tudo que o pai faz, comprar casa, carro, progredir. Isso aí, gente, que é 100% responsabilidade da mulher cuidar do filho. Isso caiu por terra. Nós estamos em outros tempos. O homem tem responsabilidade da mesma forma. E se ele não cumpre com essa responsabilidade, então ele que pague mais pensão alimentícia, ele que aumente o valor de contribuição financeira para a formação do filho. A mãe não pode ficar com toda a responsabilidade de forma alguma. Se você já está criando seu filho, se você já está fazendo o esforço e o sacrifício de poder formar ele, que é prazeroso, mas não é fácil, então o pai que tem que pagar todo quanto é tipo de conta, tudo, independente se você ganha mais, se você ganha menos, porque o que acontece? Você já está fazendo a parte mais difícil, então ele que tem que se esforçar ali para poder fazer isso. Então quando você trabalha esse processo de alienação parental, seja porque ele acusou e você entrou com uma reconvenção, ou seja porque você entrou porque ele está cometendo, seja contra ele ou contra os avós, utilize também essa técnica de você restringir a convivência ou então pedir um valor maior de pensão. Porque esse mesmo pai que comete alienação é aquele pai que fica enchendo o saco. Ah, eu paguei um ovo de Páscoa, eu vou descontar da pensão, que é outra coisa que não existe, que a gente falou lá na live de pensão alimentícia. Ah, eu já levei para viajar, vou descontar na pensão. Outra coisa que não existe também, pensão alimentícia não pode ser compensada. Então, quando a gente fala dessas questões do direito de família, por exemplo, quando eu estava falando da guarda anteontem, eu estava explicando que a convivência ela tem uma ligação enorme com a questão financeira, porque quanto mais tempo você fica com seu filho, quanto maiores são as responsabilidades que você tem com ele, quer dizer que maior é a despesa que você tem, porque você tem que fazer duas contas. É o que você gasta e o que você está deixando de ganhar, porque às vezes você dedicaria aquele tempo ali a poder estar trabalhando, fazendo uma outra coisa, uma outra renda e dedicando a você também, né? A vida também não é só a questão do trabalho, tem as questões pessoais, tem nossos hobbies, nossos gostos, nossos sonhos, e muitas vezes o pai está te cortando isso porque coloca tudo nas suas costas e ainda vem com a acusação de alienação parental. Outra coisa também que é muito importante, muita mãe pergunta assim, vou mudar de cidade, vou mudar de estado, né? O que eu preciso fazer para não sofrer uma acusação de alienação parental? Seguinte, gente, a mudança de estado e a mudança de cidade, por si só, ela não requer que você abra um processo judicial para informar isso para o juiz. Só que, você concorda comigo que quando você faz essa mudança, o regime de convivência com o pai, ele tem que ser revisto? Porque agora vocês não estão mais fisicamente próximos, então às vezes aquela convivência que acontecia em finais de semana alternados, não é possível que ela aconteça mais, porque às vezes você está 100, 200, 300, 500, 1000 quilômetros do pai, então agora ela vai ter que acontecer de forma híbrida, por exemplo, videoconferência, né, uma ligação por WhatsApp, uma ligação por Google Meet, Zoom e às vezes nas férias presencial.
Então, quando a gente fala assim, fez uma mudança, tem que entrar com um processo, na verdade é um processo de readequação da convivência para que a convivência possa respeitar agora a questão geográfica, a distância que o pai está do filho. Por quê? Porque senão ele vai começar a usar essa narrativa que você afastou ele do filho e aí você está impedindo o convívio e vai te acusar de alienação parental. Então, quando você entra no processo e fala assim, olha, eu estou fazendo essa mudança aqui porque eu recebi uma proposta de emprego, eu estou fazendo essa mudança aqui porque depois do fim do meu relacionamento eu quero ficar perto da minha família, dos meus amigos. Avô e avó é bênção, gente, porque você consegue ter duas pessoas de confiança ali para poder dividir a responsabilidade da criação. E é prazeroso para aquelas pessoas, porque muitas vezes elas não estão mais na atividade, em questões de trabalho, e aí o neto, né, aquele filho com açúcar, como a gente diz, e aí tem o prazer de cuidar, e para você também é uma descompressão, você pode dedicar ao seu trabalho, você tem um tempo para poder sair, então você tem todo o direito de fazer essa mudança para ficar perto da sua rede de apoio, inclusive é extremamente recomendado ter oportunidades, ter pessoas para poder te ajudar a criar seu filho, isso vai mudar a sua qualidade de vida, vai mudar a qualidade de vida de seu filho. O quanto não é bom quem teve a oportunidade aí de conviver com os avós, o quanto não é bom, o quanto não é amoroso. Claro que tem avós e avós, né? Muitas vezes os alienadores são até mesmo os pais do suquitão, e aí nesses casos você pode sim entrar com um processo de alienação parental contra eles para poder reduzir a convivência. Da mesma forma que eu falei, o pai não pode achar que sua casa é a casa da mãe Joana, os pais dele também não podem achar isso, eles não podem ficar fazendo exigência, os tios também não. Você não é secretária, você não é motorista, você não é cozinheira, você não é assessora do pai. Portanto, você não precisa ficar resolvendo BO que ele te manda resolver do filho. Ah, manda uma foto do fulano. Se o pai for bacana e você quiser mandar para poder, né, para poder ver às vezes uma coisa legal que seu filho fez, uma apresentação, às vezes um desenho que ele fez, tudo bem, mas você não tem obrigação de fazer isso. Ele não pode ficar te obrigando a ficar mandando essas fotos, ficar te cobrando o tempo inteiro. Você tem o dever de informar, mas num tempo razoável, uma vez a cada 2, 3 dias ali, 4 dias, dependendo da situação. Senão, o cara, você tem que virar pra ele e falar assim, ô meu amigo, eu sou a mãe do menino ou eu sou uma babá eletrônica? Porque se você quiser uma babá eletrônica, você bota babá eletrônica, né? E bota na sua casa, porque na minha você não vai botar a câmera. Porque a minha casa é meu espaço, você não vai tirar minha privacidade. Então lá na sua casa você pode botar a sua babá eletrônica. E outra coisa, não trabalho para você. Eu posso te informar se fulaninho ficar doente, se fulaninho tiver um problema na escola, se ele brigar na escola, se acontecer alguma coisa, eu te informo. Mas você para de encher meu saco. Porque cada um tem que ter seu espaço. Eu não fico enchendo o seu. Você tá fazendo isso para quê? Então você tem que criar limite, sim. Por quê? Porque é só educando esse tipo de cidadão é que ele aprende a te respeitar, tá? E até essas situações, tem muito pai, olha pra você ver, tem pai que tem a capacidade de falar o seguinte: a mãe está cometendo alienação parental porque quando ela vai mandar o filho, não manda as roupas, não manda os medicamentos. Deixa eu te falar uma coisa, se você quer receber seu filho, o mínimo que você tem que ter é uma roupa de cama, a roupa dele, brinquedo, medicamento. Se ele adoecer, aí, não, liga pra mãe aí pra ir lá na farmácia comprar o remédio e trazer aqui. E muitas vezes é sempre aquele cara que paga a pensãozinha pífia, sabe? É sempre o que reclama de tudo. Já estou gastando demais. Então na hora de receber o filho, você não tem nem estrutura e ainda reclama da mãe. Então, gente, concentrar todo esse tipo de comportamento do pai, essas reclamações que ele faz de questão financeira, essas reclamações que ele faz de convivência dentro de um WhatsApp, filmar as conversas com seu filho, você pode gravar a conversa com ele, gente, pode gravar a conversa, não é proibido gravar a conversa, desde que você esteja participando da conversa. Você não pode gravar uma conversa de outra pessoa, mas se você está participando, se você é um dos interlocutores da conversa, você pode gravar sem problema. Isso aí já está decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Então você pode utilizar essa conversa dentro do seu processo sem problema algum. E grava mesmo. Quanto mais chato for o pai,
mais você deve gravar. Outra coisa, aquele tipo de cara abusador que chega falando desaforo e enchendo o saco, primeiro de tudo que uma coisa que eles merecem é que seja aberto ali um processo de violência doméstica, uma medida protetiva, né? Porque todo mundo tem que ter educação, respeito é bom e todo mundo gosta. Em segundo lugar, veio com grosseria, veio com desaforo, saca o celularzão e bota na cara dele e começa a filmar. Você vai ver que ele vai, ficar fino. E aí você registra, fala, fulano, você tá reclamando disso aqui, mas por que você não aparece? Porque às vezes, gente, é difícil a gente fazer isso, e às vezes você fala assim, nossa, que medida agressiva. Mas ele não mede esforços. Na hora dele te sacanear, na hora dele tomar alguma medida, você sabe que ele não mede esforço, você sabe que ele faz de tudo, que ele dissimula a situação, né? E a atual dele ainda fica lá no ouvido, faz isso, faz aquilo. Às vezes ele está sendo instruído por algum advogado sacana aí, e aí você que sai prejudicado. Então também não meça esforços em se proteger e proteger seu filho. E nessas situações, às vezes quando a alienação já está mais envolvida, vale a pena sim, não só ter uma assessoria jurídica que vai te orientar como responder, vai tomar as medidas legais, inclusive criminais, que a gente toma aqui no escritório, tá? A gente toma medidas criminais contra os suquitões, além das medidas cíveis e o processo de alienação, porque aí ele aprende a se comportar e a ficar pianinho. É também muito importante ter o acompanhamento de profissionais da saúde. Por quê? Porque quando você tem um acompanhamento de um psicólogo, além de você poder utilizar aquilo dentro do processo para embasar uma indenização, porque o direito da indenização é pelo dano psicológico que o pai causou no filho, você ainda consegue trabalhar aquilo com o seu filho para tentar pelo menos minimizar ou acabar com o prejuízo psicológico que o pai trouxe. Porque é complicado, gente. E tem muito pai que vocês não têm noção do que eles fazem. Eles fazem literalmente um jogo com a cabeça dos filhos, né? Às vezes eles fazem aquela postura do silêncio, aí xingam as mães, aí depois começam a colocar um tanto de coisa na cabeça da criança, fazem a criança se sentir culpada. Todas essas situações são situações de alienação parental. E outra coisa, ainda podem evoluir para situações de violência psicológica. E violência psicológica, seja em restrição de convivência, seja em processo criminal, seja em medida protetiva, tanto para você quanto para o seu filho. Como que eu faço para poder fazer uma medida protetiva para o meu filho? Que na verdade é uma restrição de convivência que pode ser deferida dependendo da situação, até pelo juiz criminal. Você pega o seu filho, você pode... Aí já é uma coisa assim, que para casos severos, você leva o seu filho, a polícia tem um psicólogo, ele vai sentar com o psicólogo da polícia e ele vai saber fazer as perguntas certas. Claro que não é uma coisa invasiva, respeita o momento do seu filho, né? Entende totalmente que está ali lidando com uma criança e que até para que ela não seja ainda mais prejudicada e machucada, tem que se saber fazer as perguntas. Mas é um caminho que pode ser tomado em casos onde o pai não tem limite nenhum, e a gente sabe muito bem que tem certos tipos de pessoas que só aprendem diante a lei e diante as imposições que só um juiz pode dar a elas. Então não deixem de cobrar o bem-estar seus e o bem-estar do filho de vocês, porque situação de alienação parental é ruim para todo mundo. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. Gente, olha só. Outra coisa que a gente vê muito aqui, tá? Essa história é bem interessante. O que acontece? Infelizmente, algumas mães elas procuram um suporte especializado tarde demais. E aí, às vezes, elas já perderam a guarda, são situações muito tristes. E, às vezes, elas tiveram a convivência até mesmo restrita, a convivência só pode acontecer de forma assistida. Às vezes, isso acontece até mesmo em pais que moram no exterior. Hoje, a gente tem uma situação dessa no escritório. Um pai que mora em um país europeu, né? Às vezes, alguém pode identificar aqui. Mas, o que a gente está fazendo? Você tem que abrir um processo lá e a alienação deixa rastros. Então, por mais que ele tenha ganho uma primeira batalha, vamos dizer assim, todos esses comportamentos que ele tem e todos esses comportamentos que ele vai repetindo, porque quando ele vai
vamos dizer assim, ganhando, ele vai tomando mais coragem e ele vai ficando mais abusado, ele vai ficando mais manipulador, ele vai ficando mais agressivo, a gente utiliza e faz todo um histórico daquele comportamento. A gente já conseguiu aqui mais de 10 vezes reverter essa situação de pessoas que nos procuraram. Teve um caso mesmo de uma cliente que ela trabalhava com... Olha para você ver. Ela trabalhava com eventos, só que ela não tinha com quem deixar o filho. Aí ela levava o filho no local de trabalho dela, tinha lá um lugar para ela poder deixar o filho, descansar, para os funcionários poderem fazer isso. Só que aí o pai acusou ela de alienação parental e ainda falou que ela levava ele para um ambiente inadequado, ambiente de boate, tudo. Tomou a guarda. Aí a gente entrou no processo, conseguiu reverter, mostrou que havia toda a estrutura, tiramos foto de tudo, colocamos um empregador para poder depor, explicamos tudo, retomamos a guarda para a mãe, aumentamos o valor da pensão alimentícia, conseguimos uma indenização por alienação parental. Nesse caso dela, a gente até utilizou a tese da autoalienação parental. Agora a gente está para poder executar esses valores que a gente conseguiu, né? Porque primeiro você recebe, depois você executa para poder cobrar o valor dele. Ele já tá tirando tudo em nome dele. Nós estamos numa briga com esse cara ferrenha. Tem essa outra situação desse pai que tá no país europeu também, que a gente já tá com os advogados lá pra gente poder tomar essa medida. E se Deus quiser, em breve essa mãe vai ter o filho nos braços outra vez. Gente, dificultar a convivência com o filho também é uma situação de alienação parental. Por exemplo, nesse caso que eu tô falando pra vocês, dessa mãe que o filho tá no estrangeiro, o pai tá com o filho, ela teve que deixar ele lá por causa de uma série de acontecimentos que tiveram na vida dela. E aí, o que acontece? Hoje, para ela visitar ele, o cara quer que ela pegue um voo, vai para lá, vai para a Europa, aí busca o rapaz, aí volta pro Brasil com o rapaz e depois leva o rapaz novamente para a Europa, deixa ele lá e volta pro Brasil. Então seriam 6 passagens de avião para a Europa. Olha o custo disso aí, isso é completamente inviável. O que ele faz? Ele fica tentando fazer assim, ó, não estou cometendo alienação parental porque eu estou permitindo, só que aí ele cria uma condição impossível. Isso é alienação parental, tá? Então, assim, qualquer tipo de restrição de convivência, qualquer tipo de dificuldade que se impõe, isso quando o pai está com o filho, pode configurar uma situação que você pode acusar ele sim e tomar medidas para você poder expandir essa convivência. Agora, cuidado que ele pode utilizar isso da mesma forma, utilizar isso de uma forma mentirosa. Por isso que você tem que usar aquela narrativa da DEI que eu coloquei aqui no início da live, no meio da live. Por quê? Porque se ele vier te acusando dessa forma e falando que você impede a convivência, aí você vai usar essa narrativa, você vai construir provas para poder se defender. E, gente, separem essa questão de convivência e pensão, tá? Porque, às vezes, o que o pai faz? Ele tenta estender a convivência, não paga pensão, e aí ele vai lá e te acusa de alienação parental. Vou te dar o gancho para que você consiga cobrar essa pensão, receber essa pensão e não ser acusado de alienação parental. Permita que ele veja seu filho. Ele não pagou a pensão? Perfeito. Você entra com o processo de execução e o dia que ele for visitar seu filho, você liga para a polícia e fala assim, ó, tem um mandado de prisão contra o fulano de tal, eu sei onde é que ele tá, porque ele não tá pagando pensão alimentícia, vem aqui buscar ele. Aí ele já sai de lá direto para a colônia de férias, lá no Xadrez. Tá? Então aí ele vai refletir sobre a importância do pagamento da pensão alimentícia com outros colegas que vão estar lá na cela com ele. Porque aí você vai conseguir utilizar essa malandragem e essa artimanha que ele queria fazer para poder reduzir o valor da pensão como uma forma de prender ele e falar assim, tudo bem, você tem direito de convivência, mas você também tem o dever de contribuir com o sustento e a formação do seu filho. Pega essa dica aí que ela é forte, que eu sei que tem muita mãe que sofre com esse problema aí do pai querer a convivência e não pagar a pensão alimentícia. Então já usa essa convivência dele aí para ele poder passar um tempinho na cadeia refletindo sobre a importância de prover o sustento do próprio filho. Agora nós vamos para as perguntas. No final a gente sempre faz aí a resposta de 3 perguntas e eu sempre me coloco à disposição para responder todas as outras perguntas que vocês tiverem aí durante o dia, durante o curso da live. Quem assistir depois, só chamar no direct que a gente está à disposição. Deixa eu ver as perguntas aqui. Tati Gariba. Então a ação nesse caso seria nova, específica para alegar que ele é quem é o alienador e não a mãe? Não, seguinte, a reconvenção você entra na própria ação. Então o que acontece? Na reconvenção, ele abriu o processo de alienação parental. Aí
a peça que o seu advogado coloca é assim: contestação com reconvenção. Aí seu advogado vai defender daqueles argumentos que ele te acusou e vai fazer as acusações contra ele. Então, é uma peça que ela defende e ataca ao mesmo tempo. Ela defende aqueles argumentos que ele te acusou e ela ataca falando, na verdade, ele é o alienador por isso, isso, isso e isso. Aí o processo corre, aí ele vai se defender. Então, é como se tivesse duas pessoas pedindo ali e aí no final o juiz vai dar a decisão. Por que precisa fazer isso? Às vezes você fala assim, não, mas basta que defenda. É porque é o seguinte, quando eu falo que a vantagem é de quem abre o processo, é porque quem pede é aonde o juiz vai dar ali a decisão até o limite do que foi pedido. Por exemplo, se você pede uma indenização de 50 mil reais, o juiz não pode dar 60, porque o máximo que você pediu foi 50. Ele pode dar de 0 a 50, senão ele está dando além do que você pediu. O juiz ele precisa ser provocado para ele dar as coisas. Então, quando você está se defendendo numa ação de alienação parental, a única coisa que o juiz pode fazer é falar assim, não houve alienação. Então, eu vou extinguir o feito, tá tudo tranquilo para a mãe, mas o pai também não é punido. Quando você entra com a reconvenção, além dele falar que não houve alienação por parte da mãe, ele ainda condena o pai se ele verificar que teve alienação por parte do pai. Por quê? Porque na reconvenção você também está fazendo pedidos para o juiz. Diferente de quando você defende que você não está pedindo, você está só se defendendo. Entendeu? Thais Araújo, o genitor quer me tomar a guarda da minha filha autista. A criança não fica com ele. Ele alega que pode pagar até 4 cuidadoras. Ele trabalha embarcado, ele tem chances? Thais, deixa eu te falar uma coisa. Se o cara ganha melhor que você, isso aí vale para todas as mães. Se ele ganha melhor que você, se você estiver desempregada, se ele for milionário, bilionário, morar num palácio, isso não é motivo e nem é o melhor ambiente para o seu filho. Condição financeira não é o único fator para a criação de um filho. É claro que é importante para que você possa dar o sustento e dar condições ali de educação, saúde, alimentação, lazer para a criança. Mas isso o pai tem a obrigação de prover, independente de com quem a criança mora. Se o cara trabalha embarcado, ele não tem tempo de ficar com o filho. Ou seja, o filho vai ser criado pelos cuidadores. Um filho com necessidades especiais que estão diretamente ligadas a questões de habilidades sociais. Você acha mesmo que vai ser bom para essa criança, ou qualquer juiz vai achar que vai ser bom para essa criança, para o desenvolvimento dela, principalmente dessas habilidades sociais, ser criado por cuidadores? É claro que não. Não vê chance alguma. O que tem que ser feito nessa situação, já que ele trabalha embarcado e quem trabalha embarcado, além de ganhar bem, não tem tempo de estar exercendo a convivência ativamente, ou seja, presencialmente. Então eu imagino que aí várias despesas e responsabilidades estão ficando por sua conta. Quer dizer o quê? Que ele tem que pagar um valor de pensão maior, porque está ganhando bem, porque ele não pode participar diretamente. Então não vê chance alguma. Se você cuida do seu filho, se você dá amor para o seu filho, se você está com as responsabilidades com ele em dia, vacinação, escola, saúde, não tem motivo algum para que você perca essa guarda. Ele está te pressionando para que às vezes você não peça um valor de pensão maior, para que às vezes você não busque um direito que é seu, um direito que é de seu filho. Ele fica fazendo essas falsas acusações e trazendo essas mentiras para poder te acuar e aí você não tomar nenhuma medida que pode melhorar a sua vida e melhorar a vida de seu filho. Agora presta atenção, como que o juiz ia dar seu filho para ser criado por cuidadoras, sendo que ele está super bem cuidado com você, está recebendo amor e está recebendo a assistência da pessoa mais importante e que pode dar toda a qualidade e pode dar toda a capacidade para ele poder desenvolver, que é quem que é a mãe dele. Quem vai amar mais ele do que a própria mãe? Portanto, de forma alguma isso aí aconteceria. É claro que você tem que ter um bom advogado para defender e mostrar esses argumentos que eu estou falando.
Mas esse absurdo não pode acontecer de forma alguma. Dinheiro não é motivo para ter guarda. Uma criança pode morar num palácio e ser extremamente negligenciada. Ela pode sofrer pressão psicológica, sofrer abuso o tempo todo. Dinheiro não é o único pilar para a formação de uma pessoa. Ele é importante porque ele serve para comprar as coisas e prover oportunidades. Mas tem coisas muito mais importantes, de igual importância e outras muito mais importantes. Cuidado, amor, atenção. E isso eu sei que você dá. Portanto, nunca que um juiz colocaria o seu filho na mão de cuidadoras, independente de quão qualificadas elas fossem ou quanto esse pai possa pagar. Na verdade, você tem que pedir uma pensãozona para ele, que ele tá ganhando bem e ele fica o tempo inteiro lá em cima daquela plataforma. Deixa ele lá arrancando petróleo, ou você pedindo. Ele arrancando petróleo e depositando na sua conta. É isso aí que tem que ser feito. Se for o final de semana, Vanessa Costa, se for o final de semana do genitor e ele passou do horário combinado, eu posso interferir para ele não pegar? Vanessa, é o seguinte, essa pergunta sua é muito boa. E aí a gente precisa utilizar bom senso nesse tipo de situação. Por exemplo, se às vezes o cara atrasou meia hora, às vezes ele atrasou 20 minutos, o bom senso é válido, né? Às vezes ele te avisou, porque claro que o cara tem que avisar também, né? Não pode ser assim, atrasei, desculpa. Olha, eu vou atrasar, eu tive compromisso. Aí tudo bem, né? Aí eu recomendo que você espere, até pela boa convivência. Vocês vão ter que ter esse contato para poder criar o filho. Por mais drástico que o cara seja, né? Às vezes é bom a gente ter um certo diálogo, porque, querendo ou não, você vai ter que conviver com ele aí um certo tempo e vai ter que discutir diante de várias fases aí que seu filho vai passar. Mas assim, se ele combina que vai buscar 8 horas, aí o cara quer aparecer 1 da tarde e você já tem outro compromisso, vai pro seu compromisso, não precisa entregar não. Aí às vezes sua mãe pode ficar que seu filho deixa com ela, né? E aí você fala, você não apareceu, eu tenho meus compromissos também, você acha que é a hora que você bem quer? E outra coisa, nosso filho tava te esperando aqui, agora ele quer ficar lá com a mamãe, já levei os brinquedos, já levei tudo, da próxima vez você que cumpra com os horários, você não vai ter problema nenhum. Agora, mais uma vez, foi o que eu falei no início da live, deixa isso registrado, você tem que registrar, porque senão daqui a pouco ele vira e fala assim, ela nunca deixa eu pegar, chega lá na porta de sua casa, sem filmar horário nenhum e fala assim, aqui ó, tô batendo aqui há 2 horas, hoje é sábado, e aí era o dia de eu buscar meu filho e ela não deixa eu buscar ele, tá vendo? Ela sempre impede que eu veja ele. Então, você tem que deixar tudo documentadinho. Ó, fulano, faz 15 minutos, eu tô te esperando aqui, eu tenho um compromisso, eu marquei salão. E pode falar o que você vai fazer. Pode falar, você tem todo o direito da sua vida. Eu marquei salão, tá? Eu marquei de encontrar minhas amigas para poder tomar um café. Eu marquei de tomar uma cerveja com o pessoal do trabalho. Cadê você? Hoje é seu dia de ficar com ele. Por que você nunca participa? Ele tá te esperando aqui, ele tá arrumado. Então, é claro que a gente utiliza o bom senso, mas se ele começar a abusar demais também, isso é um motivo para você pegar esse registro e utilizar no processo judicial para o aumento da pensão e para a readequação dessa convivência, já que ele não está cumprindo com ela, e até mesmo pedir a aplicação de multa. A aplicação de multa, sabe, não é uma medida que eu gosto tanto, a gente coloca às vezes, mas não é uma medida que eu gosto tanto, porque é assim, é obrigar a pessoa a convivendo com o filho, e aí no mínimo ele vai ser negligente, sabe? Então ele vai deixar lá o filho de qualquer jeito, só porque vai doer no bolso dele. Então eu vejo que o pedido do aumento da pensão alimentícia, inclusive já tem diversos julgados aí que demonstram isso, é muito mais eficiente do que você ficar pedindo aplicação de multa. E gente, vou colocar uma bônus hoje, que é uma dúvida que eu sei que muita gente tem, geralmente eu respondo 3, mas eu vou colocar uma a mais. Essa é da Priscila. Como saber onde o pai trabalha? Digita aí no Google, Raiz Trabalhador. Quando você digitar Raiz Trabalhador, você vai colocar lá o CPF do Suquitão e aí vai aparecer o vínculo empregatício que foi informado para o Ministério do Trabalho no ano anterior. Tá acontecendo um negócio que muita mãe tá colocando e não tá achando, porque muitas vezes a empresa não passou informativo, porque funciona assim, a empresa manda para o Ministério do Trabalho aquele informativo. Então, às vezes ela mandou, por exemplo, assim, no ano de 2022. Só que aí no ano de 2023 ela não mandou, entendeu? Porque ela já tinha mandado no de 2022. Aí quando você joga lá no Raiz, não aparece. Então,
Aí você vai falar, pô, aí o cara, será que ele não tá trabalhando registrado? Então essa é uma das formas. Vou te ensinar mais 2 formas. LinkedIn, tá? Principalmente se o cara trabalha no mundo corporativo, no LinkedIn ele vai falar ali das habilidades dele, onde ele está trabalhando, o que ele está fazendo. Então você consegue pegar ali pelo LinkedIn, você liga na empresa, fala fulano trabalha aí e vai confirmar. E o terceiro, no processo judicial, você pede para o juiz poder oficial INSS, Ministério do Trabalho, e aí você consegue descobrir essa informação aí com facilidade onde ele está trabalhando, né? Depois, se for questão de pensão, você já manda o ofício para descontar em folha. E lembrando, tá? Sei que na live não é de pensão, mas com o 13º, férias, PLR e todos os direitos rescisórios, porque isso é direito do seu filho, e é claro que se é direito do seu filho, você vai cobrar o que é direito do seu filho. Gente, muito obrigado por quem esteve aqui na live, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live salva. Se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quiser conversar, se tiver alguma questão aí que queira explicar pra gente, né? Precisa dos nossos serviços, nós estamos à disposição. Só chamar a gente no direct, viu? Um dia iluminado aí pra vocês. Fiquem com Deus. Amanhã tem live novamente às 7h29. Tô aguardando vocês. Amanhã vai ser sobre violência doméstica, tema importantíssimo. E sábado a gente vai falar de perguntas e respostas, dúvidas que vocês tiveram durante todo esse período aí de lives, durante todas as lives rumo à transformação. E também no sábado eu vou fazer uma live com a Mãe Povo, que vai ser às 10 horas. A nossa live aqui de perguntas e respostas vai ser 7h30 e 10 horas eu tenho uma com a Mãe Povo, só que com a Mãe Povo é lá no perfil dela. Tá certo, gente? Um beijão aí, um excelente resto de semana e eu tô aguardando vocês amanhã e no sábado. Grande abraço aí. Tchau, tchau.